Olá, novidades dos frentistas. A Copa do Mundo chegou em Ribeirão Preto. Decisões da Justiça do Trabalho. Daqui a pouco no Fórum do Trabalhador. Olá, no programa de hoje estou com o Vanildo Custódio, ele que é do Sindicato dos Frentistas. Vamos abordar as novidades do movimento sindical, decisões da Justiça do Trabalho e também tudo que está acontecendo na nossa cidade, que está se aproximando aí, a Copa do Mundo. Olá, tudo bem, Vanildo? Tudo bem, André. Mais uma vez, aqui participando, um grande prazer de estar trazendo as informações pertinentes, principalmente à nossa categoria e ao mundo do trabalho, ou seja, dos trabalhadores, né? Então é importante esse programa Fora do Trabalhador estar aqui hoje aqui, mais uma vez, levando esse recado a todos os trabalhadores. Vanildo, você tem uma semana muito agitada, as pessoas às vezes vão no sindicato, você não está lá no sindicato. Onde que você está, que você não para? Posso te falar? Essa semana, por exemplo, você acompanhou um projeto muito interessante de acessibilidade no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. É um programa do governo do estado de São Paulo, aconteceu aqui em Ribeirão Preto, nos estúdios Kaiser, você esteve presente. Fale um pouquinho sobre esse evento. Então, André, eu acho que é de grandiosa importância esse evento, porque se trata de uma atividade que muitas, às vezes, as empresas aí procuram, às vezes, não contratar esses trabalhadores, às vezes, com deficiência. E a gente tem que colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Hoje, nós sabemos que a sociedade precisa ter a consciência, os empresários principalmente, para poder trazer esses trabalhadores para o mercado de trabalho, dando aí as orientações, curso, se adequando ao sistema, para que esses trabalhadores, hoje eles façam parte da sociedade. E a gente sabe que as atividades para esses trabalhadores com deficiência, a gente sabe que é preciso muito assim, a dedicação, né, para com essas pessoas. Está aí na lei, e muitas empresas às vezes fogem da responsabilidade de contratar esses trabalhadores para esse mercado de trabalho. Mas nós, do sindicato, nós participamos de várias atividades nesse sentido. Nós temos nossa categoria, uma categoria muito dispersa, esparramada, e também tem pouco número de trabalhadores nessa categoria, ou seja, a nossa categoria, em média, é 15, 20 funcionários no posto, e a lei manda contratar que tem 100 funcionários. É bom até esclarecer para você que está em casa, a empresa que tem acima de 100 funcionários, 2% deve ser de pessoas com deficiência, aí tem uma graduação pela quantidade de funcionários, as empresas maiores devem ter 5%. No caso seu, mesmo sendo rede, conta por unidade, né? Conta por posto de combustível. É por empresa, porque nós temos aí, em Ribeirão Preto tem empresas aqui que tem meia dúzia de postos de gasolina, né? São redes de postos, mas assim, cada posto de gasolina tem o seu CNPJ. Tem uma razão social própria, então conta como se fosse unidade. Uma empresa, exatamente. Agora, no caso do frentista, Vanildo, é possível uma pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante ou uma pessoa que falta um membro, um braço, uma perna, é possível ele trabalhar num posto de combustível? Sim, nós temos aqui em Ribeirão Preto, aqui na Pascoal Inec, na Avenida Pascoal Inec, tem trabalhadores que lá tem problema de deficiência num braço, né? Ele abastece com um braço só, ou seja, ele trabalha, faz o manuseio de abastecimento do veículo, com toda a sua competência. Ele trabalha há muitos anos no posto. E nós temos na cidade de Araraquara também um cadeirante que trabalha lá no posto de gasolina, né? E tem a sua habilidade, né? De conhecer ele pessoalmente lá e não tem dificuldade nenhuma. Nós temos, não só em Ribeirão Preto, mas em algumas cidades
como Osasco e outras cidades, que realmente esses trabalhadores eles fazem parte aí dessa contratação de alguns empresários de postos de gasolina. E eu acho que é importante a consciência do empresário, né? Ou seja, está colocando, dando a possibilidade dessas pessoas estar participando do mercado de trabalho. Aliás, alguns empregadores colocam uma série de dificuldades para não possibilitar que a pessoa com deficiência trabalhe. E muitas pessoas na sociedade fazem aquele discurso: mas a desculpa do aleijado é a muleta, né? No passado se dizia muito isso de um modo até pejorativo, mas o certo é que, embora muitas pessoas com deficiência tenham direito a um benefício, tenham direito a uma aposentadoria ou a uma pensão, em verdade elas preferem trabalhar, preferem se dedicar e daí tirar o sustento da sua família. É importante o movimento sindical cobrar, ajudar a fiscalizar para que todas as empresas cumpram com essa cota, né? Perfeito, né? Eu acho que é importante. A gente sabe que alguns empresários têm esse receio, têm essa dificuldade, mas a gente sabe que também que esses trabalhadores eles precisam estar no mercado de trabalho, estar participando da sociedade. É um direito desse cidadão estar contribuindo, estar participando das atividades de uma empresa. A nossa luta como dirigente sindical, embora como eu falei, a nossa categoria é uma categoria que muitas vezes não consegue atingir essa cota, mas a gente cobra muito dos empresários, a gente procura ver a possibilidade dos empresários estar contratando esses trabalhadores, essa trabalhadora, para poder ter o atendimento na atividade do posto de combustível. Vanildo, eu estou aqui em minhas mãos com o seu jornal, A Hora do Frentista, e ele que é trimestral. Essa edição aqui é trimestral, maio, junho e julho. E trazendo algumas novidades. Estou vendo você participando, por exemplo, eu estava lá, te encontrei, da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, etapa regional, que abrigou aqui 90 cidades das regiões de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. Qual a importância do movimento sindical participar desta Conferência de Saúde do Trabalhador? É importante a participação do sindicato, porque lá que foi discutido várias teses, vários encaminhamentos para as outras conferências estaduais, federal. São discussões importantes que muitas vezes o trabalhador, André, ele está na empresa e muitas vezes ele fala: cadê o Vanildo? Ele sumiu, não vem mais aqui no posto, né? Trazer a nossa informação, o nosso informativo, vem aqui, está discutindo com a gente a questão das reivindicações, mas a gente muitas vezes tem que estar trabalhando e participando dessas atividades. Você sabe muito bem que eu participo do Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho que também trata da saúde dos usuários. A maioria dos usuários são trabalhadores, né? Então, a gente entende que a gente tem que estar no meio todas essas discussões de conferência, aí de congressos, pertinente à saúde do trabalhador. Porque a gente sabe muito bem que o trabalhador ele tem que realmente ganhar seu salário, seu sustento para a família. Mas, independente disso, ele também tem que ter a sua condição de trabalho. E a gente sabe que, hoje, muitas empresas estão sendo penalizadas porque, muitas vezes, não obedece os trâmites da lei, ou seja, não cumpre as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, nós, como dirigente sindical, nós temos que estar participando dessas atividades, dessas conferências, desses debates, até mesmo para levar as reivindicações dos trabalhadores com referência ao seu meio ambiente de trabalho. Então, é importante a participação do movimento sindical. Nós temos em Ribeirão Preto vários sindicatos que estavam lá, participaram dessas atividades, e que a gente conta muitas vezes com a participação de todos, porque é uma luta grandiosa e que a gente precisa estar junto, participando, porque só melhora a saúde, a qualidade de vida dos trabalhadores quando há uma discussão nesse sentido, que o dirigente sindical leva as reivindicações dos trabalhadores, pleiteia as qualidade de vida para a classe. Então, é importante
a participação no movimento sindical? São várias, é a mesma luta, mas são várias frentes de batalha. E uma das frentes de batalha que você tem participado junto com o sindicato é com relação à segurança física do trabalhador. A gente falou agora há pouco de segurança no ambiente de trabalho, mas existe a segurança objetiva, a vida, a integridade física. E em Ribeirão Preto, como acontece em várias cidades do Brasil, um enorme número de assaltos, de roubos, de meliantes, de bandidos, de marginais que chegam armados para levar o dinheiro do posto e às vezes acaba levando a paz, o sossego, a saúde e até a vida do frentista. Vocês estão numa linha direta com a polícia, cobrando providências, não só da polícia, mas também da prefeitura, de todos os poderes, né? Perfeito, André. Nós estamos trabalhando no sentido de preservar a integridade física do trabalhador. Ou seja, nós temos que pensar na qualidade de vida desses trabalhadores. Veja só você, não só em Ribeirão Preto, nós estamos com a nossa federação, que é nacional, federação estadual. Nós temos atividades não só aqui na nossa região, mas nós temos no Brasil inteiro. Porque muitas vezes, André, a lei, às vezes, não é só lei municipal, municipais, lei estadual, que às vezes resolve as questões pertinentes à saúde do trabalhador. Às vezes, a gente tem que elaborar projetos de leis, através da nossa federação, nosso departamento jurídico, de toda a assessoria, para levar ao conhecimento das autoridades competentes em Brasília, que façam leis, projetos de leis, para garantir a segurança, a saúde do trabalhador. Em Brasília e no Rio de Janeiro, está acontecendo, nessa semana, atividade daqueles sindicatos também, de frentista, na nossa categoria, essas preocupações pertinentes aos assaltos, os roubos nos postos de gasolina. Por quê? Porque o trabalhador ele tá exposto a essa marginalidade. E muitas vezes o trabalhador, além, às vezes, quando ele não sofre agressão física, ele sofre agressão psicológica. E muitas vezes esse trabalhador ele até desiste de trabalhar nessa atividade, porque é uma atividade perigosa. Ele está se sujeitando aos assaltos, à explosão de caixa eletrônico. Então ele trabalha preocupado. Qualquer, digamos assim, uma borboleta que chega no posto de gasolina, ele já fica, ele já fica assustado. Então já vê uma sombra, para ele alguém já está entrando no posto armado e querendo assaltar o posto. Então é assim, a gente tem essa preocupação. Foi uma preocupação muito grande que a gente levou ao conhecimento do Sindicato dos Donos de Posto em São Paulo, na database, na negociação, que a gente queria a valorização da nossa categoria nesse sentido, porque a gente sabe a preocupação grande que nós temos em preservar a integridade física dos trabalhadores, e o patrão em preservar os seus colaboradores, ou seja, os trabalhadores que trabalham dia a dia no posto de gasolina. Porque, veja bem, se não tem como contratar um trabalhador, porque o risco que corre, né, além de trabalhar domingo, feriado, né, às vezes postos que funcionam 24 horas, que são os postos mais perigosos aí na questão dos assaltos, dos roubos. Então é importante a gente ter esse conhecimento de que o sindicato está aí para isso. O trabalhador, muitas vezes, ele está dentro da empresa, ele não tem condições de estar reivindicando, ou seja, de estar procurando saber realmente o que está acontecendo, como é que faz, o que acontece. Então, o sindicato é para isso, é para elaborar projeto, elaborar pauta de reivindicação e apresentar às autoridades competentes com o objetivo de reivindicar aquilo que é de direito. Já está acontecendo em algumas cidades a falta de profissionais para trabalhar à noite. Em Ribeirão Preto, isso já ocorre? Tem gente se negando a trabalhar à noite? Não só à noite, né, André? Nós já temos durante o dia, trabalhador que pede demissão do posto de gasolina porque ele não consegue trabalhar mais no posto devido ao risco da sua vida. Às vezes o trabalhador, muitas vezes, ele sai de casa, ele não tem a certeza se ele volta, às vezes, com saúde, vivo, né? Então, é importante a gente ter a certeza disso, que a gente precisa das autoridades que possa dar melhor cobertura na questão dos postos de gasolina. Vamos conversar mais sobre esse tema daqui a pouquinho, porque eu preciso fazer um pequeno intervalo e volto já aqui no Fórum do Trabalhador.
Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Voltando com o Fórum do Trabalhador aqui na Tati TV, estou conversando com o Vanildo Custódio, que é do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. No bloco anterior você falava da violência e principalmente das pessoas que não estão nem querendo trabalhar mais à noite, final de semana, tem gente não querendo trabalhar durante o dia. É bom esclarecer para você, trabalhador, que o empregador é responsável pela sua vida, pela sua saúde. No período em que você está naquela empresa, é o seu empregador que deve garantir a segurança. E o Vanildo está com um jornalzinho aqui, ó, uma decisão que acaba sendo pedagógica, né, Vanildo? Um sindicato entrou com ação e lá na cidade de Jaguariúna, um trabalhador vai receber uma indenização. Perfeito, André. Eu acho que é importante esse tipo de indenização porque demonstra a responsabilidade dos empresários, que é do posto de combustível, né? Pertinente ao trabalhador. Ele tem que preservar a integridade física desses trabalhadores. Muitas vezes o empresário ele não pensa muito bem na hora de contratar e saber da sua responsabilidade, porque na hora de um assalto, esse trabalhador ele é agredido muitas vezes dentro do posto de combustível. E a gente tem acompanhado companheiros da nossa categoria que não só na questão da questão do assalto, muitas vezes o companheiro ele sofre uma pressão psicológica muito grande. Teve companheiro que teve problema com referência à questão de infarto no posto de gasolina. O companheiro estava abastecendo e ele caiu por cima da bomba, por cima toda aquela engradado de óleo que tinha, ele caiu por cima de todo o óleo de lubrificação dos veículos. E foi uma questão muito assim, grave que ele sofreu o psicológico dele. Por quê? Porque ele sofreu um assalto e muitas vezes, André, alguns dos empresários, não todos, mas alguns deles, às vezes quando ocorre o assalto, desconta do salário do trabalhador. Às vezes o assalto. E isso, muitas vezes, o trabalhador, o que acontece? Como é que ele vai levar a alimentação para casa? Mas muitas vezes, Vanildo, o trabalhador ele é humilde, ele acaba ficando intimidado e ele não procura o direito e acaba aceitando. Sim. O trabalhador tem que denunciar uma situação dessa. Sim, claro. Já aconteceu esses tipos de denúncia no sindicato e o sindicato, com seu departamento jurídico, entrou na justiça e o patrão teve que devolver R$400 de um assalto descontada de uma frentista de posto de gasolina lá aqui no bairro do Quintino. Então, aconteceu em Ribeirão Preto essa questão já. É uma situação complicada para esses trabalhadores, porque eles estão lá expostos no posto de gasolina. Sabe que o posto de gasolina ele é uma atividade aberta, entra qualquer um, sai qualquer um do posto de gasolina. E muitas vezes, dependendo ali do dia, do movimento do posto, André, ele não tem como acompanhar
a trajetória de quem está frequentando o posto, quem está ali dentro da atividade do posto de gasolina. E isso prejudica o trabalhador. A gente sabe que tem posto de combustível que até mesmo oferece em termos de lanchonete, essas atividades, e que os trabalhadores ficam ali convivendo dia a dia. Nós tivemos algumas denúncias no sindicato, a gente acompanhou, denunciou através do Corpo de Bombeiro, através da Visa, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, atividade de posto de gasolina que tinha até churrasqueira dentro do posto. Ali aglomerava várias pessoas dentro do posto e acabava, às vezes, roubando, ou seja, ocorria os roubos dentro do posto, os furtos, né, dentro do posto, sumia produto da loja de conveniência, produto da bomba ali, que tem os lubrificantes próximos da bomba, e o frentista que tinha que pagar. Então, que tem que pagar essas diferenças de caixa e tudo isso. Então, muitas vezes, o trabalhador, ele trabalha, dá seu sangue, seu suor ali para levar o pão de cada dia para casa, e muitas vezes é descontado do salário dele. É uma injustiça muito grande. Então, nós, do sindicato, nós temos um departamento do sindicato lá gratuito para orientar todos os trabalhadores. Eu faço parte lá desse departamento jurídico, acompanho todas as ações trabalhistas do sindicato, né? Nós temos as ações de cumprimento, que é as ações mais coletivas, quando as empresas deixam de cumprir as normas coletivas. E nós temos as ações individuais, que é isso que muitas vezes acontece, que é os descontos, nós chamamos de descontos, os descontos que as empresas fazem, que é indevidos, né? Falta de caixa. Mas está na nossa convenção que o frentista caixa, ele não, em hipótese alguma, não poderá ser feito o caixa sem a presença dele. O que acontece na maioria das vezes? O patrão, né, incomodado, ele só quer ver o lucro dele, muitas vezes, o que ele faz? Ele, não, você fecha o seu caixa, dá uma planilha na mão do frentista, o frentista coloca lá o que foi vendido, tira o número das bombas, faz todo o processo de fechamento de caixa, guarda lá dentro do escritório, ou numa boca de lobo, né, que tem muitas vezes no posto de gasolina. Aí o que acontece? Vai fechar o caixa no outro dia, ou seja, alguém responsável vai fechar o caixa no outro dia. Aí vê que faltou no caixa, ou de uma forma ou de outra, não confere os números que foram apresentados. Aí desconta do companheiro, da companheira frentista, a caixa, né, que é responsável pelo caixa. E isso faz com que o sindicato, nossos departamentos jurídicos, entra com uma ação na justiça, obrigando a empresa a desconsiderar aquele desconto que foi feito indevido no salário desses trabalhadores. Portanto, você, trabalhador, atento a essas dicas do Vanildo, hein? Fechamento de caixa, 2 juntos. Não quero saber, deu errado? Quer descontar de você? Procure seu sindicato. Vamos agora às notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Quero comentar com você, Vanildo, quero que você que está em casa preste muita atenção. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Niterói, no Rio de Janeiro, e a Ampla Energia de Serviços não chegaram a um acordo numa audiência de conciliação. Sabe o que eles estão discutindo? URP, Unidade de Referência de Preços. Lembra disso, Vanildo? Lembro muito bem. É uma matéria que está em discussão há 25 anos. 25 anos, mais uma vez as partes não chegaram a um acordo e agora o processo já está saneado, vai subir para julgamento do TST. A proposta era o pagamento de 150 milhões de reais em favor dos 4 mil empregados, mas tanto o empregador quanto o empregado não chegaram no acordo. Aliás, o sindicato vê que não há nenhuma possibilidade de adesão a esse acordo, já que nos cálculos dos empregados o valor devido seria de 794 milhões. Vanildo, 25 anos, essa URP deixou muita gente na saudade, né? Sim, claro, André. Eu lembro muito bem que nós promovemos várias ações trabalhistas na Justiça e como nós fomos feito um desmembramento do sindicato, anteriormente era Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo. Então, o sindicato agregava muitos trabalhadores
distribuidora de combustíveis, distribuidora de gás e os trabalhadores de postos de combustível. Aí desmembrou, essas ações ficaram à disposição do sindicato dos minérios, dos trabalhadores no comércio de minério da época lá. E eu nem sei, assim, te falar como é que o procedimento dessas ações. Qual foi o fim dessa novela? O fim dessa novela, exatamente. Mas, assim, algumas categorias, alguns departamentos jurídicos de sindicato continuaram promovendo esses processos, e alguns processos não foram reconhecidos direitos, né, esses direitos, mas muitos deles sim. Que, aliás, foi no caso outra discussão, no outra caso discussão. de URP, muitos sindicatos entraram com várias ações e cada ação caiu numa vara, depois cada ação no recurso subia para uma turma e muitos ganharam e muitos perderam. E aí tem aquela história, um até balança a orelha e fala, eu tenho, você não tem, né, Vanildo? Infelizmente, a justiça ainda não tem essa uniformização de decisões. Né? Perfeito. E por esse motivo que muitas vezes alguns trabalhadores da nossa categoria não conseguiu esse objetivo, que foi ganhar essa ação trabalhista. Está de parabéns o sindicato pela ação, né, em si movida contra a empresa, porque é uma correção salarial que foi feita da época que não foram aplicados no salário, que é hoje a questão do FGTS, né, também, que é o governo federal, que teria que... Outro parto difícil. Que é outra situação, mas aí já é uma situação mais ampla, que é governo, né? Então a gente tem uma possibilidade maior de ganho. Então, ou até a proposta de uma composição. Já existem estudos do governo assumir que deve e fazer o pagamento, estipular valores ou períodos para pagar. Mais ou menos isso, né, Vanildo? A gente está trabalhando nesse sentido para que os trabalhadores venham a receberem esses valores de 88 do FGTS. Mas as decisões da justiça, muitas vezes, depende, você sabe, André, que você é advogado, né? Você sabe que muitas vezes uma ação depende da peça inicial, ou seja, da formulação do pedido, né? Então, ali já começa a introduzir o que é realmente de direito e de fato, né? Então, muitas vezes tem algumas ações trabalhistas, às vezes tem muitas pessoas que dizem, mas por que um juiz dá uma decisão, outro dá outra? Então, é isso que muitas vezes acontece. Muitas vezes o advogado ele tem que ter o autoconhecimento de formular uma ação trabalhista e fazer o pedido corretamente, porque senão dá inépcia da inicial, e aí quem acaba perdendo a ação é o sindicato e, consequentemente, o trabalhador. Vamos a mais uma decisão da Justiça. Atenção, você que é motorista, preste muita atenção. Uma aviação terá que indenizar motorista de ônibus vítima de acidente causado por caminhão. O motorista de ônibus da aviação Boa Vista Limitada de São Paulo vai receber R$ 150 mil de indenização por danos morais em decorrência de um acidente rodoviário. E, a partir desse acidente, ele teve uma redução no tecido ósseo da perna esquerda e em virtude de uma fratura do osso do joelho. E olha o que aconteceu. Esse trabalhador entrou na justiça, o TRT da 15ª região inicialmente reconheceu o direito do empregado, ele perdeu no tribunal, porque o tribunal falou que a empresa não tinha responsabilidade nesse caso do acidente, já que o causador foi o outro caminhão que colidiu com ele, seria, no caso, a responsabilidade subjetiva, mas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que é responsabilidade objetiva da empresa. Se o trabalhador morreu, se o trabalhador sofreu um acidente, a empresa é responsável em indenizar. Saiu a condenação final, R$ 150 mil. A decisão, inclusive, supera o voto do ministro, que tinha fixado em R$ 75 mil. Uma perna, uma deficiência permanente agora, R$ 150 mil na justiça. Tem gente que fala que a sua saúde não tem preço, mas vale pela satisfação do trabalhador ver o seu direito reconhecido, não, Vanildo? Sim, claro. Eu acho que é importante essas decisões, porque vai estar mostrando ao empresário, dono da empresa,
que ele tem que ter responsabilidade. Muitas vezes a gente sabe muito bem que o empresário ele preocupa muitas vezes com o lucro da empresa. Ele não procura ter a preocupação com a integridade física do trabalhador. Então, muitas vezes oferece um equipamento de mal qualidade, um transporte que às vezes não tem freio, né? Um veículo que não tem manutenção. Aí o que acontece? Acontece um acidente, né? E o trabalhador ele tem que buscar seus direitos. E quando não, às vezes, muitas vezes, quando não acontece o acidente que ocorre a morte desses trabalhadores. Aí é a família que tem que correr atrás para poder valer os seus direitos. Foi o caso, por exemplo, de um frentista que nós acabamos de falar, que no assalto chegou a falecer, né? A família vai receber R$100 mil de indenização e também a questão da pensão vitalícia. Então, a Justiça condenou o trabalhador, aliás, a empresa, a pagar a indenização de R$100 mil, além dos R$100 mil, a pensão vitalícia à criança de menor que o trabalhador, que era filho do trabalhador. Então, é importante essas decisões, porque os empresários eles vão ter que ter mais responsabilidade. A gente sabe muito bem que tem empresas aí que trabalham com má qualidade de equipamento de proteção individual, não existe o equipamento, e muitas vezes a gente sabe que não tem nenhum curso, nem orientação para os trabalhadores trabalhar com aquele tipo de produto, muitas vezes tóxico, inflamável, e isso é preocupante, porque o empresário ele tem que cuidar da integridade física do funcionário, porque é ele que produz, e se ele produz, ele tem que cuidar de quem produz, dar o sustento para a empresa. Perfeito. E nessa decisão, o relator destaca que não há dúvida que essa atividade é perigosa, pois o motorista profissional de ônibus está mais sujeito a acidentes do que um motorista comum. Mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais decisões da Justiça, falando mais temas importantes para você, trabalhador. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Olá, voltamos com Fora do Trabalhador. Hoje eu estou com o Vanildo Custódio, estamos debatendo algumas decisões da Justiça. Olha aqui, Casas Bahia pagará pensão a ajudante que adquiriu hérnia de disco. Vamos ver a matéria. A rede de varejo Casa Bahia, comercial limitada, foi condenada a pagar uma pensão mensal vitalícia no valor do último salário e uma indenização de R$20 mil por danos morais a um ajudante externo de caminhão que ficou incapacitado para o trabalho por desenvolver hérnia de disco. A decisão foi da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o laudo pericial, o trabalhador ficou total e permanentemente incapacitado para exercer a sua profissão devido à doença. E, além da indenização, ele vai ter 2,8 salários mínimos a título de pensão vitalícia.
Olha aí, você falou agora há pouco pensões vitalícias aqui e vem mais uma decisão dessa vez contra uma grande rede de varejo e que acabou causando a lesão permanente no trabalhador, hérnia de disco. Às vezes você observa em algumas empresas que o cidadão tem um colete que ele utiliza quando ele vai carregar peso. Perfeito. Aí você vai numa outra empresa muito parecida e o cidadão está ali lombando, carregando tudo nas costas. Vanildo, prevenção, equipamento de proteção individual, carregar a carga adequada, tudo isso poderia impedir do trabalhador perder a saúde e ter que ir para a justiça. Perfeito. André, é o seguinte, tem muitas empresas, a gente tem observado, tem algumas empresas aí que às vezes contrata até mesmo fisioterapeuta, né? Contrata profissionais da saúde para orientar os trabalhadores, né? Psicólogo, né? Por quê? Muitas vezes, às vezes até mesmo os trabalhadores em algumas empresas, às vezes, têm dificuldade de entender por que usa o equipamento individual. Às vezes falam, não, isso incomoda, isso não serve. Então, muitas vezes a gente tem observado que tem algumas empresas que discutem com o sindicato, com os trabalhadores, a forma de fornecimento dos IPI. Porque tem muitas vezes, realmente tem alguns IPI que incomodam o trabalhador, mas isso muitas vezes ele tem que discutir com os empresários, né, com o segmento que faz, as fábricas que faz esses equipamentos, para poder ter um uso melhor disso. Tem muitas vezes que os empresários não oferecem o equipamento de proteção individual corretamente, não orienta o trabalhador, não tem nenhum curso, não tem nenhuma orientação, uma palestra sobre isso, que é muito importante, né, para o empresário. O empresário que tem sucesso na atividade, na sua atividade, muitas vezes ele tem que ter esse cuidado na hora de contratar os trabalhadores para aquele ramo de atividade. Ele tem que oferecer, além da proteção individual ali, e fazer também um trabalho coletivo, né, de informações, né, ter as CIPAs que funcionam corretamente, porque tem muitas vezes que as empresas faz a CIPA só no papel, na prática não existe, e isso muitas vezes afeta a questão da segurança do trabalhador, né? Às vezes, como você falou aí, tem empresa que não orienta corretamente como é que usa aquele equipamento. E isso é prejudicial à saúde do trabalhador. E o trabalhador, muitas vezes eu tenho discutido em mesa de entendimento lá no meu sindicato, no Ministério do Trabalho, até mesmo no Ministério Público, que o Ministério Público do Trabalho é um órgão importante que faz a empresa cumprir as normas das NRs, né? Que obriga as empresas a assinar TAC para cumprimento das leis, das normas coletivas, né, das NRs, porque muitas vezes os empresários ele não têm esse cuidado, né, de orientar esses trabalhadores. Então, a responsabilidade é dele. Então, se a responsabilidade é dele, ele tem que ter profissionais também qualificados para orientar como usar, como fazer para poder cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Vanildo, muito trabalhador acha que é bonito ele desempenhar aquelas atividades, sempre ele trabalha numa câmara fria. Ele acha bonito ir trabalhar sem um agasalho. Amanhã ele desenvolve uma pneumonia ou tem uma outra doença pulmonar aí que vai prejudicar a sua vida. Tem aquele que gosta de subir no andaime sem usar o cinto, o balancinho, sem ter capacete, amanhã sofre uma lesão. Até nos super-heróis, até os super-heróis estão usando o equipamento. Eu estou vendo aqui, o Capitão América usa o escudo, o Homem de Ferro tem uma armadura. O Thor, além do martelo, ele usa capacete. Está faltando o trabalhador ter essa consciência que até os heróis infantis estão tendo, Vanildo? Perfeito, é um ser humano, né? É um ser humano que está ali no dia a dia, a sua atividade é perigosa, é preciso ter os cuidados necessários para desenvolver a atividade, sem se expor,
né? Tem trabalhador que a gente vai na empresa, a gente é chamado na empresa. Tem empresas que chamam o sindicato lá. Escuta, eu dei equipamento individual aqui para o fulano de tal e ele não quer usar. Então, nós, como sindicato, como dirigente sindical, nós temos a obrigação de chamar esse trabalhador no sindicato ou até mesmo ir lá na empresa e falar, olha, você não pode deixar de usar. Se você deixar de usar, qual vai ser as consequências disso, se você não usar? Então, explicar para esse trabalhador, conscientizar ele por que do IPI, né? Por que do equipamento individual, para poder garantir a integridade física do trabalho dele. Tem muita gente que fala assim, não, eu já estou acostumado a fazer isso. Né? Muitas vezes já falo acidente, e acidentes acontecem. E às vezes a pessoa fica muito focada no acidente e não se esquece da doença do trabalho. Doença que você desenvolve no seu dia a dia. Mais uma paradinha, eu volto daqui a pouco, quero falar sobre Copa do Mundo e depois vamos falar mais sobre decisões da Justiça. Muitas pessoas preparam cuidadosamente o que levar em viagens. Algumas levam silenciosamente a vida de outras pessoas. Essa atividade criminosa movimenta 32 bilhões de dólares por ano. O tráfico de pessoas faz mais de 2,5 milhões de vítimas no mundo. Exploração sexual, trabalho escravo e remoção de órgãos. Essa violência humana precisa ter fim. Denuncie. Disque 100. CNJ. O Brasil faz a justiça. Olá, voltamos com o Fórum do Trabalhador. Quero falar agora com você que é comerciária. É mulher comerciária. É bonita? O pessoal da empresa fica de olho em você? Fica te elogiando? Olha que legal, você pode ser Miss. Isso mesmo, está chegando a 20ª edição do Miss Comerciária. Na fase Ribeirão Preto, olha que programação e que premiação legal. Primeira colocada, R$5.000. Segunda colocada, R$4.000. Terceira colocada, R$3.000. E para Miss Simpatia, R$2.000. As inscrições estão abertas. Começaram agora no dia 1º de junho e vão até o dia 30/7. Você tem praticamente 2 meses para se inscrever. Maiores informações pelo site dos Sim Comerciários, www.comerciariorp.org ou pelo telefone 3632-0244. 3632-0244. É o Miss Comerciária. Você, patrão, verifica na sua empresa, faça o processo seletivo. Você que é empregada, deseja participar, também converse na empresa. É importante que você seja associada ao sindicato e você vai ter oportunidade de mostrar todo o seu charme, a sua beleza. Lembrando que, por convenção, as candidatas estarão liberadas no dia do evento e também no dia do ensaio. Miss Comerciária, você pode participar. Vanildo, já que falamos de mulher bonita, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Copa do Mundo. Sindicato caprichoso, preparou uma tabela para a Copa, Vanildo? Perfeito, nós caprichamos uma tabelinha da Copa do Mundo aqui para que os trabalhadores também acompanhem os jogos e até mesmo façam suas apostas, né? E façam seus bolão lá para poder acompanhar as atividades da Copa do Mundo. Nós fizemos muito carinho para que os trabalhadores possam estar usando, já está sendo distribuído nos postos de combustível, em toda Ribeirão Preto e região, né? São aí mais de 500 empresas, né? E mais de 5.000 trabalhadores. Então é importante que os trabalhadores possam estar participando aí das atividades da Copa do Mundo. Vanildo, muito legal esse capricho, esse carinho que o sindicato teve em divulgar a tabela para que o trabalhador possa se programar, possa acompanhar, possa fazer o bolão, possa marcar os resultados aqui. Agora tem aquela pergunta, dia de jogo, como que faz, Vanildo? Frentista não tem escapatória, ou vai ter patrão que vai liberar? Nós estamos na esperança que é o seguinte, a Federação dos Frentistas, né, que é através do nosso presidente Luiz Arraes, está essa semana já protocolando um documento aos sindicatos proprietários de postos de combustível para, no dia do jogo, principalmente nos dias do Jogo do Brasil, estar liberando os trabalhadores mais cedo, ou seja, na hora do jogo, para poder estar assistindo. Então, nós temos essa possibilidade
de que os proprietários de postos de gasolina possam atender à reivindicação da nossa federação. Além disso, também nós temos alguns empresários, né, que são realmente patriotas brasileiros, né, e que nesse dia certamente, como eu já trabalhei muito tempo em posto de gasolina, a gente sabe que tem muitas pessoas que justamente na hora do jogo vai estar indo lá no posto para abastecer. Aliás, parece uma pirraça, viu? É impressionante. Vamos pedir a colaboração agora de trabalhador para trabalhador. Momento do jogo, fique em casa, abasteça seu carro um pouquinho antes, abasteça seu carro um pouquinho depois, ou então precisa ir na loja de conveniência, pode comprar sua cervejinha antes, depois, né, Vanildo? Exatamente, porque todo mundo, eu acho que tem o direito, né, de estar ali assistindo. É o seu país que está disputando uma Copa do Mundo, né, a bandeira. Então, eu acho que vale a pena você dar uma atenção para o funcionário, ali para o seu companheiro, você que é gerente, você que trabalha na gerência do posto, converse com o seu patrão para que possa liberar os trabalhadores nesse horário, ter um melhor entendimento ali entre a equipe e que todos possam participar dessa festa. Aliás, lembrando que compete ao patrão a prerrogativa de liberar ou não. Alguns sindicatos já estão fazendo acordos com os empregadores. Se você é funcionário público de Ribeirão Preto, nos 2 primeiros jogos do Brasil, você vai sair às 15 horas, já foi autorizado. No entanto, você terá que repor essas horas posteriormente. Outros setores profissionais estão utilizando os bancos de horas. Você que trabalhou, acumulou horas, tem horas em haver, pode compensar no dia do jogo. Algumas empresas que fecham, principalmente comércio, que fecha às 18 horas, o jogo às 16 e às 17, vai liberar antes, vai compensar essa hora depois. Tudo depende, como o Vanildo disse, do patriotismo, do bom senso dos empregadores. Já nas indústrias tem linha de produção que não pode parar, tem prejuízo, se parar a produção vai continuar trabalhando, mas muitas empresas estão disponibilizando ou no refeitório ou no auditório telões, projeção, para que todo mundo possa curtir um joguinho, curtir ali a sua brasilidade torcendo para a seleção. Mas é importante, atenção trabalhador, e é bom esse alerta, Vanildo, durante o Jogo do Brasil, se você está trabalhando, muito cuidado na sua atividade, porque muitas vezes o acidente do trabalho pode acontecer aí, né? Perfeito. Eu acho que tem muita atenção, a atenção é redobrada, né? Principalmente no dia de jogo, tem muitas pessoas que às vezes, hoje a loja de conveniência está lá à disposição dos clientes, tem telão, tem televisão, às vezes o pessoal não vai nem para casa, fica ali dentro do posto. Então, muito cuidado, porque de repente pode acontecer um acidente dentro do posto, e o posto é uma atividade perigosa, então tem que ter muita atenção. Outra atenção também no trânsito, porque tem aquele momento que sai todo mundo com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta, correndo para casa. Vá devagar, evite acidente de trajeto, acidente de percurso no caso, né? Exato. Vanildo, mas eu quero falar de mais coisa boa. Que legal, eu tenho aqui nas minhas mãos, olha só, uma cartilha elaborada pelo Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Dicas básicas de francês. Fale um pouco sobre esse trabalho, Vanildo. Então, a gente teve essa ideia de estar divulgando para os trabalhadores as dicas básicas de francês. Ou seja, a gente sabe muito bem que a França vai estar chegando a próxima semana agora, aqui em Ribeirão Preto, né? Então, a gente tem que estar orientando nossos trabalhadores como dar informação. E todo mundo sabe que, viu, André, o trabalhador, o frentista, o pessoal costuma chamar de GPS da cidade. Aliás, porque o frentista, vou te falar, tudo eles sabem onde é que onde que foi e o que aconteceu. Aliás, tem uma companhia que foi muito inteligente, a agência que produziu o comercial, que cita esse exemplo, né? Chega na cidade, onde funciona aquilo, você vai no posto de gasolina. E se um francês chegar hoje em Ribeirão Preto num posto de gasolina? A primeira coisa que você falar, ou falará, é bonjour, tá aqui o primeiro item que significa bom dia. Como que a categoria está recebendo essa cartilha? Com muita alegria, o pessoal está muito satisfeito, está recebendo essas informações, né, que muitos deles não têm conhecimento, sabe como é que funciona. Além das informações pertinentes à língua da França, né, que o pessoal comenta, os básicos, né?
nós temos também as informações dos principais pontos da cidade, né? Onde poderá estar informando algumas ruas, locais e ponto turístico da nossa cidade. Então é importante que os trabalhadores tomem conhecimento desse material e realmente eles estão recebendo esse material com muito carinho pelo nosso sindicato, e isso é muito importante. Estou consultando aqui a cartilha, fala do Quarteirão Paulista e das suas atrações, Teatro Pedro II, Centro Cultural Palace, aliás, onde ficará a base de comunicação de imprensa, prefeitura, aeroportos, shoppings, enfim, museus, 7 capelas, outras atrações turísticas da cidade. Inclusive tem até propaganda de algum lugar aqui onde o francês vai poder beber seu chopp, tomar sua caipirinha, enfim. Vamos sobreviver durante esse mês de presença francesa em Ribeirão Preto com a cartilha aqui do Sindicato dos Frentistas. Parabéns, ótima iniciativa, hein? Obrigado. O Sr. Joab agradece aí os trabalhadores por estar recebendo esse material com muito carinho, e a gente sabe muito bem que a gente tem que, às vezes, cada dia melhorar cada vez mais. A gente tem que procurar alternativa, procurar saber o que a gente pode fazer em prol da categoria. Então, acho que é isso que a gente tem feito no nosso sindicato. Mais um intervalo, daqui a pouquinho, a última sequência do Fórum do Trabalhador. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Voltamos com o Fórum do Trabalhador. Hoje eu estou recebendo o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Trouxe muitas novidades, trouxe aqui o jornalzinho, está na mão, A Hora do Frentista, com as novidades desse trimestre, maio, junho e julho. Mas também trouxe aqui uma versão especial da Hora do Frentista, que é uma edição convênios. Esse jornal está sendo distribuído em toda a base da categoria frentista em Ribeirão Preto, na regional de Araraquara e na regional de São Carlos. Vou falar aqui com o Vanildo. Vanildo, tem curso de inglês, tem convênio odontológico, tem crédito consignado e tem também as colônias de férias. Quero falar um pouquinho de férias, que eu já estou cansado. Como que funciona aqui? Praia Grande, Itanhaém, Guarujá, Vila Tupi, Vila Mirim, Pitangueiras, Ubatuba, até Termópolis, em Minas Gerais. Me explica direitinho como que são os seus convênios. Então, André, é o seguinte, o sindicato ele tem que se preocupar um pouco não só com a questão de salário, né? Que a gente tem que ter, realmente, o trabalhador ele precisa de um salário, até mesmo para poder estar indo nas atividades dessas aqui, que é as atividades que o sindicato oferece, que é os convênios, que é os benefícios, que é colônia de férias, apartamento na praia, pousada, né? Então, clube, né? Inclusive o clube da Polícia Militar, que nós temos aqui um convênio. Aliás, aqui em Ribeirão Preto, né? Da DPM. A DPM. O sindicato tem convênio com a DPM, que é o clube da Polícia Militar. A família não paga nada, é gratuito, né? Aliás, a DPM fica na Rua Javari, tem desenvolvido um ótimo trabalho. Como funciona? Então, eu sou associado do Sindicato dos Frentistas. Isso, é só pegar o lerite, a carteira de trabalho, e ir lá e fazer o cadastramento lá na portaria do clube. Tem que ter a carteirinha do sindicato, tem que mostrar que também é sócio. Então, é importante o trabalhador fazer isso. Então, o trabalhador não paga nada por isso, ou seja, ele tem um clube gratuito que oferece esses benefícios. Além disso, nós temos apartamento na praia, sindicato, do próprio sindicato, né? São apartamento que cabe aí para 6 pessoas, um apartamento, é todo mobiliado, um apartamento. Lá no apartamento nós temos atividades, salão de jogos, sauna, piscina, academia, né? E é 300 metros da praia. Então, é na Vila Guilhermina, na Praia Grande. E os trabalhadores têm ido lá e têm gostado muito desse apartamento, que o sindicato é do próprio sindicato. Além disso, nós temos as parcerias, né? Nós temos apartamento no Guarujá, nós temos apartamento em Itanhaém, nós temos no
no Guarujá, nós temos na Vila Tupi, na Vila Mirim, né? E nós temos hotéis, pousadas. Então é importante que o trabalhador entre em contato com o sindicato, se queira entrar de férias, levar a família para dar uma passeio. Agora, porque agora está meio frio, né? Mas a hora que volta a época de temporada, aí o sindicato está sempre com o trabalhador recebendo as solicitações para estar indo nessas atividades que o sindicato desenvolve. Mais informações, Rua Floriano Peixoto. Número 58. Telefone. 3611-1968. Quem está nos acompanhando pela internet, está lá em Araraquara. Você não sabe o telefone de Araraquara. Telefone de Araraquara, aí o pessoal... Pode pegar a cola, pegar a cola aqui, Aí tem o telefone de Araraquara, que o pessoal eles podem entrar em contato aqui em Araraquara, é o 3334-1886, e em São Carlos, né? Nós temos a sede também em São Carlos, que é o 3372-6381. Então é importante que os trabalhadores estão sempre junto com o sindicato, que o sindicato só existe devido ao trabalhador. Muitas vezes o trabalhador fala assim, não, a gente chega no posto, na empresa, o trabalhador não vê a gente, o Vanildo chegou, não. Fala assim, o sindicato chegou aí. Ó. Exatamente. E o sindicato é ele, que contribui e que participa. Isso é muito importante. Você que está nos acompanhando pela internet, muita gente assistindo os nossos programas gravados, que estão disponibilizados no YouTube, no canal Fórum do Trabalhador. E quero agradecer a você que nos acompanha ao vivo toda quarta-feira, às 19 horas. Ao vivo não, o programa é inédito, tá? Não pode mentir aqui, esse programa é gravado, mas ele é vinculado toda quarta-feira às 19 horas. Você também que nos acompanha no programa em horário alternativo, aos sábados, às 13 horas e 30 minutos. O nosso abraço para o pessoal do rádio. É o AM 590 da Rádio 79, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Tem os amigos também do rádio, aos sábados, às 8 horas da manhã, Rádio 79, AM 590, ou pela internet, www.radio79.com.br. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vanildo, obrigado pela participação. Obrigado, André. Eu acho que é importante esse programa Fórum do Trabalhador, porque traz as informações pertinentes à classe trabalhadora. É importante a gente destacar aqui o seu trabalho, que criou essa atividade aqui, o Fórum do Trabalhador, e também a gente chama a atenção dos outros companheiros de sindicato para estar vindo aqui e deixando o seu recado da sua categoria, estar reivindicando, demonstrando aqui a sua luta, o seu dia a dia dentro da sua entidade. Isso é muito importante. Vai aí meu abraço a todos os trabalhadores da nossa categoria, o seu Joab, que é o presidente dos sindicatos frentistas de Ribeirão Preto e da região, está à disposição aqui ao nosso sindicato, nosso departamento jurídico, para estar informando, dando todas as informações necessárias para toda a categoria. Um abraço a todos. Muito bem, um abraço. Aliás, você é sindicalista, venha para cá, está trabalhando? Venha mostrar o seu trabalho. Você que é trabalhador, consulte sempre o seu sindicato. Você tem direitos, ele está pronto para defendê-los. Até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.